Amigos, muitas coisas boas, muita alegria. Nada como estudar um pouco para que possamos nos conectar com essa força que é o estudo. E o estudo, ele abre, assim fala Aldous Huxley, nas portas da percepção. O estudo, ele consegue fazer com que cada um de nós amplie e altere a nossa consciência. E isso traz e é um caminho para poder abrir as portas da percepção. Por isso, por favor, se ajeite na cadeira, aperte o cinto. Vamos iniciar nossa viagem rumo às Halachot matinais ligadas com Hassidut de Breslov, com Likutei Halachot. Um grande Hazak Ubaru para o meu amigo Avrer, aquele que é um estudante de um college, de um rabinato, de um seminário rabínico para homens casados, o querido Daniel Adissi Hakohen, que trouxe essa obra através da editora Todarabá. Eles traduziram do hebraico do inglês. Então, vamos lá. Ora Haim, a lei de conduta matinal, 1.5. Você está inclinado para a bondade, para fazer a bondade, para receber a bondade? Chegou o momento. Rebbe Natan de Breslov, que foi o principal aluno de Rebbe Nachman, ele completa então essa interpretação do Pasuk, do Tehillim, que ele é citado na seção 3. Em seguida ele retorna à explicação sobre a lei do Shulchan Aruch. O significado de despertar, que tem uma relação com o Shahor, o Shahar, que é a aurora. Shahar, a aurora, com Shahor, que é aquilo que é negro, enegrecido, o nigredo da Idade Média, que é encontrado nos livros da filosofia medieval, dos livros dos químicos, que traz sobre esse primeiro ponto, um ponto que parece desfavorável, que pode transformar em algo favorável, é aquilo que pode despertar a nossa consciência, e é isso que traz o significado do Tehillim, desperta a harpa, como explicado anteriormente. Então, temos que ter consciência dos nossos pontos positivos, as Nekudot Tovot, e cantar sempre com alegria, Devarim Tovim, oh, ai, ai, oh, ai, ai. Diburim Tovim. Temos que pensar bem, falar coisas boas, fazer uma pequena interpretação desse Nigum. Bom, essa ideia de olhar o lado positivo da vida, das nossas Nekudot Tovot, também está no nosso código de leis, no nosso Shulchan Aruch. As palavras iniciais que uma pessoa deve se fortalecer como um leão para se levantar de manhã e superar toda e qualquer toda e qualquer dificuldade ou obstáculo, não se refere somente a se levantar pela manhã, mas também a qualquer momento. É o que traz o Bob Marley naquela música de reggae, Get up, stand up, move on your life. Levante-se, mova para a sua vida. Então, a qualquer momento em que seu espírito cai em um estado de sono, de letargia, e ele se sente distante de Hashem, que é essa consciência de sentir distante de Hashem, ele deve então agir com determinação para sacudir o seu sono, ou seja, para sair dessa procrastinação, dessa letargia, e por mais em que forma ele pode despertar. Ele deve se assegurar então de que ele pode se despertar o mais breve possível, que é no amanhecer, ou seja, no início do dia. Isso é através de olhar o lado positivo, quando a Yetzer Hará, que também é um anjo e também é um testador, trazer para você, para a sua consciência, aquilo que você fez ou transgrediu. Então você não pode ser tão duro consigo mesmo e tem que olhar o ponto positivo. Daí vem o termo, eu despertarei o Shahar. Isso significa que é despertar dessa letargia e do sono. O despertador que nós colocamos para poder levantar cedo para rezar é o ponto dessa Nekudá, a mesma Nekudá, o mesmo ponto que Avraham Avinu teve. Esse é o significado de levantar-se pela manhã, que é a chave para acordar do sono
que é o conceito de manhã, amanhã ou manhã de Avraham. Amanhã e amanhã de Avraham, que é chamado de o homem de Hesed, né? Em outras palavras, uma pessoa desperta ao amanhecer, ou seja, os pontos bons, positivos, ele se inclina para a bondade e julgando-se de forma favorável. É por essa razão que Avraham Avinu, quem trouxe convertidos ao judaísmo. Toda pessoa que se converte ao judaísmo, e depois ele passa a ser chamado de fulano de tal ben Avraham, fulano de tal, filho de Avraham. Exemplo, Shmuel, a pessoa que chamava Shmuel Teixeira, Shmuel ben Avraham, assim que ele é citado, ele é chamado na Torá. E a mulher de Sara e Meno, né? Então, ele se inclina para a bondade e encontra um ponto bom em cada pessoa, e dessa forma ele se aproxima todos de Hashem. Então essa é a razão pela qual a frase do Oremá, eu coloco Hashem sempre diante de mim. Também isso é também um texto do Terrilim. E essa é a justa palavras do Shulchan Aruch, instruindo a encontrar sempre Nekudat Tovot, e as palavras que significam o resultado de encontrar primeiro meus pontos bons, e de forma efetiva, colocando sempre os bons olhos naquilo que a gente está fazendo, diante de mim, sempre em todos os lugares. E esse é o olho que tudo vê, o olho que tudo sabe, o olho que tudo sente e absorve aqui ao Boreolam, porque encontro em mim um ponto bom. Com a descoberta do meu ponto bom, sempre sou capaz de me sentir próximo de Deus. Então, uma haverá, ou seja, uma transgressão, um ato negativo. A pessoa pode ter barba, pode ter peiote, cabelo, etc., kippá, pode parecer rabino, o que for. Se ele não internalizar aquilo que é externo, nada adiante essa carapaça, nada adiante o que parece ser. Aquilo que parece ser, nada, muitas das vezes não é. Então, o importante é interiorizar, fazer o bem, interiorizar, e dessa forma o externo ele está compatível com o interno. E essa ideia de encontrar os pontos bons leva à consciência constante de Hashem. É a explicação do verso, eu coloco Hashem diante de mim, né? Porque ele é a minha direita e dessa forma não tropeçarei. Então isso significa que sempre coloco Hashem diante de mim, onde quer que seja, nos níveis mais baixos, Asher Shalom. Assim podemos ler o passuque como por causa da minha mão direita não tropeçarei com a minha mão direita, ou seja, a amidade resta, ou seja, o bom ponto positivo da bondade amorosa, encontro meus pontos bons, e devido ao aspecto do lado direito, o conceito de Avraham é o modelo de bondade, não tropeçarei, mas ao contrário, conseguirei estar sempre atento a Hashem. Essa ideia de que Hesed impede alguém de tropeçar, ela é refletida no verso. Se eu disse, meu pé vacila, seu Hesed de Hashem me apoiaria. Isso significa que através de Hesed, inclinar-se à bondade para julgar-se favoravelmente, ainda encontrando dentro de algum ponto o ponto positivo, e ele sempre é capaz de encontrar Hashem e receber seu apoio. Por causa disso, ele nunca tropeçará. E assim, o próximo passuque, o trecho, ele acrescenta que quando os medos dentro de mim são abundantes, as suas consolações alegram minha alma. Em outras palavras, quando pensamentos incessantes me confundem devido aos meus muitos defeitos, buscam me derrubar, Hasbe Shalom. Então, suas consolações alegram minha alma. Isso é, Hashem, ele nos consola, nos ajuda, e esse é o ponto bom da sua consolação, e com ele se alegra. Você pode ter o que for, pode ter os defeitos, erros, etc., e esses defeitos podem se transformar como demônios que vêm tentar tirar sua paz. Nesse momento, lembre, nas palavras dos nossos mestres, que a cada dia é um novo dia e é um dia para boas coisas. Só coisas boas hoje e sempre.